trabalho que eu tenho feito ao longo do programa de formação. Para quem gostava ali na última formação, no último mês que passa. Mês de julho. É junho. Muito bem. Nós estamos ali alguns dias de pensar mais redução papiada na edição anterior e começar a fazer muito sentido. Para ver aqui, porque na edição anterior não papia de regimes e sistemas. Né? Não papia de regimes políticos e não papia de sistemas de governo. E não conta com uma. E tem mais tipos de regimes. E tem monarquias, segundo de Correios e absolutos, né, soberano, ou seja, para qual tipo de forma que a nossa soberania está manifesta. Aquilo que tem a ver com o regime político. Para qual tipo de forma que o nosso povo não está manifestando na soberania, na independência. E tem aqui regimes monárquicos, né, onde que rei é que não via, é que está expressa que não vontade. Não tem regimes absolutistas, né, ditatoriais, de um único ou governar ou dirigido para um grupo de pessoas ou para uma única pessoa. E tem países de que modelo. E não tem regime que o Guiné-Bissau pertence, que é um regime democrático, onde é que o poder, exercício ou manifestação de poder de soberania está exercido para o povo, para nós. E dentro desse regime, não decidi fugir, como o mestre Jardim mostrou, ao longo de nossa história, desde a independência até ali, não decidi manifestar através de sistemas de governo de diferentes formas. Então, mestre Jardim mostrou a Constituição de Boia, quem que tem o poder legislativo, quem que tem o poder executivo, quem que tem o poder judicial, e mostrando alterações que faziam na Constituição, e vem mostrando, segundo a Constituição, que em 84, e mostrando que alterações que faziam, e explicando que razões que estão na base de que alterações. Vamos enganar para pedir para mim, como a voz pode ter muita coisa a dizer, né? Não tenho certeza como é resultado de que botou aí, e tem muita coisa que vamos ter que colocar. Muita questão que vamos ter que colocar. Não é jovem, que apesar de muito jovem, pode ir profundo conhecedor da matéria e fazer mestrado na matéria, portanto, conhece muito mais e dívida de chegar para uma conversa mais com ele do que comigo. Mas ao longo de sua apresentação, me só enfatizar na evolução que mostraram e mostraram que razões que fui não dá cada passo. Me só enfatizar nos anos 80 e mostrando-lhe como o Guiné só me beneficiar, não propriamente na aula passada, o me beneficiar de apoio do FMI Banco Mundial, uma das exigências que esteve na base para beneficiar de que apoio, e tinha que fazer reformas. E tinha que vai em linha com aquilo que instituições estão entendendo como a melhor forma de gestão de coisa pública. Então, daí, e decidi, primeiro, vai para a economia de mercado, para na altura, vai, na economia de carreira livre, tudo o que está dirigido, uma vez explica a voz, e que força que, do ponto de vista constitucional, falar de uma, é que tem que dirigir o país, não é? E, na altura, e tem uma única força, que é a PAIGC, né? Que dita, digamos, tudo o que orientação política de desenvolvimento econômico, social, cultural de Guiné-Bissau. Bom, mas, e tem uma razão, como aqui fala, porque o país toma independência e gosta país livre. Ele e dono e senhor de seu destino e de destino de seu povo. Então ele tem que decidir bem de seu povo. Mas eu vejo o que fazia. O país cai numa situação de difícil finanças públicas, que até conseguir financiar seu próprio desenvolvimento. Então, ele teve que pedir ajuda. Bom, lá está. Agora vou falar com o grande. Mas depois de pedir ajuda, outro lugar está falando com uma e tem coisas que eu tenho que fazer para me polir. Então, aquilo obriga o país
vai bem naquele caminho. Minha questão é, para nós tudo, será que o não vai para aquele caminho? E até as mudanças que não tem feito e resulta verdadeiramente de vontade de povo ou é resultado de erros que não cometi e não tem estado na procura sempre comandá-lo com sacrifícios de outros. Bom, essa é uma questão que não é deixar para depois. Mas depois de mostraram, nessa mudança, nessa transição, não transitar de sistemas de governo. Não sair de um governo onde que era materialmente presidencialista para um governo formalmente e materialmente, um sistema de governo formalmente e materialmente semi-presidencialista. E ao longo de explanação e mostrar o que é aquilo, e mostrar dentro de novo sistema de governo que não tem calque competências do Presidente da República e tem um pormenor que implicitamente mostrar o que é semi-presidencialismo e mostrar o que é aquilo, mas dentro de ele tem um aspecto que é importante não qualquer nível de responsabilidade a quem que o governo está presta conta. Num sistema presidencialista ou num sistema parlamentar, o governo está presta conta claramente ao Parlamento, não vai ver na eleição passada e assim. Mas no regime semi-presidencialista, o governo tem duas coisas que está presta conta. Né? E tem Parlamento e tem Presidente da República. Mas mestres Jardino mostraram como no regime, na caso guinense, e houve travagens do facido e que o facido, desse ponto de vista e de ponto de vista também, bem. E mostrar-lhe como nomeação de chefe de governo e se demissão sempre está tendo em conta um conjunto de condições previstas para a Constituição da República. Explicar-lhe bem, não quero entrar ao fundo. Mas tem três últimas partes que tocam, que é muito importante para enfatizar. Separação e interdependência de poderes. E mostraram como a nós, para um modelo, para um regime que não pode, e para um modelo de governação que não pode, existe dentro de uma Constituição um princípio fundamental. É que pedra angular para tudo no sistema funciona. Para o regime funciona e para o sistema funciona, que separação de poderes. Ou seja, cada órgão tem que seguir realmente onde é que começa, onde é que acaba. E dentro de sua atividade, de onde é que começa, onde é que acaba, qualquer contributo que pode dar a outro órgão, que ele chama interdependência. Que caminho pode fazer para tornar o trabalho de minha companheira ser bom. Por quê? Porque nós tudo está dentro de um sistema, dentro de um regime que tem que funcionar em harmonia para não obter o resultado final que tem um Estado funcional. Onde é que cidadão não pode servir para ter um conjunto de órgãos que não trabalham para si interesse. Fim último de atuação de cada um de nós tem que ser atingir interesse público, interesse de cada cidadão. E para ver aquilo que, hora que não exerce, não tem que ter em consideração minhas limites e respeitar poderes do outro, ao mesmo tempo, minha atuação que pode vai no sentido de prejudicar o poder de outro. Aquilo aqui é separação e interdependência de órgãos. Mestre Jardino mostrando como e tem esse aspecto e mostrando como dentro desse, para um Estado de Direito funciona, essa questão de separação e interdependência é muito importante. E mostrando de que Estado e definir, mas em termos curtos, e mostrando como e uma noção de império de lei. Ou
seja, nós tudo não tem que estar base de lei. A nós cidadão, mas também que instituições previstas para a Constituição tem que estar. Ou seja, Presidente da República, Governo, Parlamento, Tribunais, tudo tem que estar base de lei. Mas que é só base de lei. Ser fundamento de ser atuação tem que ser o próprio lei. Ou seja, ora como o Presidente da República não atuar e não dissolve um Parlamento e não demitir um Governo, se fundamento tem que ser a própria lei, a Constituição e lei. Ou seja, que por isso só dissolve, para ele pensa como aquilo é melhor. E por isso tem pensa factualmente como aquilo é melhor. Mas a própria lei tem que permitir que não. Já digo de exemplo na casos de grave crise. Né? Mesmo na casos de grave crise, onde fez embora e mostra claramente como questão de grave crise, por margem, e tem por detrás uma margem um bocado lato para o Presidente da República. Mas, fundamento de dissolução do Parlamento ou de demitir o governo tem que ter por si, tem que ser com base em lei. Vou dar um exemplo. Em 2023, houve uma dissolução do Parlamento. Entendido como houve uma tentativa de golpe, que ela foi a interpretação, né? Tentativa de golpe de Estado, sob o fundamento para a dissolução do Parlamento. De acordo com o que não houve um bocado de aulas de mestres ali, eu penso que a noção de nós por ter essa ilação. Também mostraram como e tem 4 limites que o Presidente da República tem na sua atuação, nesse caso, de dissolução do Parlamento. E mostraram como tem 2 limites circunstanciais, que também por chamar de fato, ou seja, que poderia acontecer para o Presidente da República dissolver o Parlamento. E mostraram como, no primeiro ano de legislatura, o Presidente da República não podia dissolver o Parlamento. Nesse último ano de mandato também do Presidente da República, e que podia dissolver o Parlamento. E mostraram razões por trás disso. E mostraram outras limitações que tem temporal, digamos. Mas, e mostraram limitações factuais também, que nós chamamos de circunstanciais. No caso de estado de sítio e estado de emergência. Para fim, e mostraram que há aqui problemas que existem com a Constituição, que não me estive a vencer o semipresidencialista, mas para ver de fazer fato a medida de pecador, nós não usar. A não acolher exercer soberania através de nós próprios, povo, através de democracia. Mas não está fazendo leis pensando só Juba não precisa adiante, é que era general e que podia perder poder. Mas entretanto não me avança. Suma aqui colocou uma pergunta muito interessante. Será que verdadeiramente não me a avançar para uma verdadeira democracia, onde é que cada função de nós como cidadãos não pode decidir livremente ou simplesmente era uma fachada? E mostrando o artigo 68, a linha D, que mostra claramente de como o Presidente da República podia dirigir o governo a hora que bem entende. Suma que pode mostrar o artigo 68, a linha D, conjugado com o artigo 89, número 2. És mesmo o Presidente da República, além de poder presidir o Conselho de Ministros, ele pode convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional Popular. Não um sistema, não um regime, que não falei democrático, onde existe, para funcionar direito, tem que ter separação de poderes. Não tem nenhum poder que pode convocar 2 poderes. E pode presidir 2 poderes. Mas ele ninguém pode presidir, porque ele é um órgão unipessoal, e que é coletivo, suma governo, suma assembleia, suma justiça. Ele é único só, ele é só. Mas ele pode dirigir Conselho de Ministros,
e por convocar a Assembleia Nacional Popular. Bom, esse é um de que aspectos também, muito mais do que o próprio governo, esse, do meu ponto de vista, esse que aspecto que para mim é muito grave. Porque não é para ver um órgão singular que tem a capacidade de condicionar órgãos coletivos muito mais representativos do que é. Né? E, para fim, e mostrar-lhe uma questão que sempre papeava. Cada vez que não tem problema, nós vamos falar que talvez não tem que mudar, não tem que sair de semi-presidencialismo para presidencialismo, aquilo é que pode ser um remédio para tudo, doenças que não tem como estar. Mas mostraram como é nada vale para não mudar se o comportamento de pessoas continua a ser o mesmo. Não vou ver ali na sessão passada. Que há aqui problema realmente de nós. E tem a ver com a Constituição, com as leis, e tem a ver com o nosso próprio encanto. Podia e mostra claramente naquele tipo de modelo também, Estado de Direito e princípios de separação de poderes, e tem que ser uma realidade para poder funcionar como deve. E tem um pormenor, que é Estado de Direito. Ele falava, né? Estado de Direito é um princípio que, do ponto de vista histórico, funciona só para repúblicas. Modelos monárquicos, embora nós estamos também lá, mas Estado de Direito surgiu por repúblicas, ou seja, o modelo de sociedade onde a participação popular é a forma de manifestação de soberania. Não há papel da Revolução Francesa. Princípio de democracia, a democracia, Estado de Direito democrático que surgiu com a República Francesa. Então, que modelos onde o exercício de soberania está fazendo através de participação direta da população. Então, com esse, para finalizar, Mestre Jardino mostramos que qualquer modelo bem funcionante e fundamental para atores com o ensino e, sobretudo, para na prática. E a questão é, para nós também, será que o modelo que nós me tira a voz mais? Não tiver alguma vez de exercício, que não testar a liberdade para nós servir como é? E que servir para nós? E o modelo presidencialista que servir para nós? Essa é uma questão que o Mestre lança para a plateia e, em resumo, agradecer ao colega Jardino para esse brilhante